Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube. Essa aula, especificamente, nós vamos falar sobre inflamação crônica de baixo grau, exercício físico. É uma aula um pouco mais longa, né, mas que a gente consegue recapitular bastante conteúdo que foi já falado nas aulas passadas. Então, a primeira aula da professora Alessandra e depois as duas aulas que eu gravei sobre metabolismo e tecido adiposo e efeito anti-inflamatório do exercício. Se você ainda não assistiu essas aulas, minha sugestão é que você volte e assista para que você consiga absorver de uma melhor forma esse conteúdo. Para quem ainda não segue, lá no Instagram, @imunoexercício, eu vou estar sempre dando as informações nesse canal, avisando quando que vai ter as aulas, avisando quando eu coloco artigos no grupo do Telegram e todas as outras informações que a gente passa aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos lá. O que é, né? Quando a gente fala de inflamação crônica de baixo grau, e vocês já ouviram falar muito da questão da inflamação crônica de baixo grau, mas o que é essa inflamação, né? Então hoje a nossa ideia é a gente compreender a etiologia desse quadro que é persistente, né, e é rotineiramente discutido em muitos casos de doenças, e é de suma importância entender esse quadro para que a gente consiga organizar as variáveis do treinamento físico para que a gente consiga gerar e potencializar os efeitos anti-inflamatórios pela prática do exercício, tá bom? Então, bom, o que a gente sabe é que o sedentarismo, né, o envelhecimento, assim como eu já falei, diferentes doenças, leva a esse quadro de inflamação. E a ideia que nós temos é, olha, as pessoas, se é o sedentarismo, né, as pessoas com o avançar da idade, ou até aquelas que têm alguma doença já diagnosticada, se elas praticam exercício, elas vão ter uma qualidade de vida, um envelhecimento saudável, né, ali com uma qualidade de vida, desempenhando as suas atividades do dia a dia, né? Então, esse é o cenário que a gente desenha. Então, as pessoas que não fazem exercício, geralmente estão ali acamadas ou com uma qualidade de vida menor. Tá, mas como a gente comentou na aula passada, o treinamento físico ele gera uma resposta anti-inflamatória. E essa resposta anti-inflamatória, né, que ficou bem claro lá na outra aula, é uma cinética muito parecida com a cinética de uma sepsemia. Então, só recapitulando, aqui num quadro de um paciente que está internado num quarto de hospital, no leito, quando ele tem alguma infecção, que a gente chama de infecção aguda, né? Pode ser por uma bactéria, enfim, ele pode gerar um quadro de sepsemia. Esse quadro de sepsemia, a cinética da produção dessas citocinas, ela é inicialmente pelo pico, o aumento na produção de TNF-alfa, do fator de necrose tumoral alfa, seguido pelo pico da interleucina 6. Então veja que tem uma fase pró-inflamatória, seguido de uma fase anti-inflamatória, tá? Então, sempre quando tem um aumento exacerbado da produção de citocinas pró-inflamatórias, as suas células imunes, ali, todo o seu sistema, ele se reorganiza para tentar diminuir esse cenário pró-inflamatório e normalizar o seu quadro. Quando nós realizamos exercício, atividade contrátil, aqui no quadro de baixo, né, aqui um bonequinho correndo, nós temos um aumento na produção de L6, essa L6 ela é produzida especialmente pela atividade contrátil ali na musculatura esquelética, seguida pela liberação de citocinas de caráter anti-inflamatório, como a interleucina 10 e a interleucina 1RA, né, o receptor antagonista da L1. Então, veja que no ambiente ocasionado pelo exercício físico, só se tem a fase, né, o estado anti-inflamatório.
Então, o que nós vamos discutir hoje é essa resposta anti-inflamatória mediada pelo exercício e como seria, né, o melhor protocolo para esse cenário de pessoas que têm um quadro de inflamação crônica de baixo grau. Tá? Bom, a primeira questão que é interessante a gente comentar é que uma condição que favorece, né, e está intimamente relacionada com a instalação desse quadro inflamatório, é o sujeito permanecer sedentário, né? Ele não está envolvido, engajado com nenhum tipo de prática de atividade física, de treinamento físico, enfim, o sujeito se manter sedentário é um dos principais fatores de risco. Então, essa temática nós temos explorado há muitos anos, né? Há muitos anos, eu falo, há mais de 10 anos. Então, esse trabalho que nós publicamos lá em 2010, já se passam aí mais quase 13 anos que nós publicamos esse trabalho, nós avaliamos o seguinte, algo bem simples, tá? Nós coletamos sangue de indivíduos que eram sedentários e indivíduos que a gente chamou de altamente treinado. O que é esse altamente treinado? Eram atletas amadores, né? Eles eram nível competitivo, mas eles não viviam do esporte. Então, eles treinavam, tinham ali um volume e intensidade de treino alta, mas eles ainda tinham que trabalhar. Né? Então, eles não viviam do esporte, então por isso que a gente chama aqui de sujeitos altamente treinados, né? Atletas altamente treinados, mas eles não são de elite. E aqui sujeitos sedentários, então que não estavam envolvidos com nenhuma prática regular de treinamento físico. Tá? Então, nós avaliamos o perfil lipídico, a glicose e alguns marcadores inflamatórios. Tá? Então, algo só sistêmico. O que nós observamos? Que o perfil lipídico aqui, ó, o triacilglicerol, o colesterol total, o LDL colesterol, nós calculamos a fração de LDL oxidada, a fração de HDL colesterol e a relação colesterol total HDL, o que nós observamos? Que os sujeitos que eram altamente treinados, ele tinha essas frações menores comparado aos sujeitos sedentários, né? Então, a fração de TAG era menor, de colesterol total menor, LDL colesterol também menor. As outras frações não exibiram diferença estatística. Tá? Algo que chamou muito a nossa atenção foi que uma proteína inflamatória, essa proteína ela tá envolvida com a formação da placa de ateroma, né, o PAI-1, o inibidor do ativador do plasminogênio do tipo 1. Ela estava 4 vezes menor a sua concentração nos sujeitos que eram altamente treinados comparado aos sujeitos que eram sedentários. Tá? As frações, né, as concentrações de adiponectina, que é uma adipocina envolvida com a sensibilidade à ação da insulina, não teve alterações aqui entre os grupos, e a proteína C reativa, que é uma proteína de inflamação de fase aguda, também não teve diferença. Então, vejam que 3 frações lipídicas e um marcador inflamatório estavam menor no grupo que tinha um alto condicionamento físico. E quando a gente rodou algumas correlações simples, tá? O que nós observamos? Que os sujeitos sedentários, eles tinham uma concentração de PAI-1 aumentada, né? O PAI-1 aqui no eixo X, e as frações lipídicas aqui no eixo Y, tá? Então, aqui o LDL colesterol e o triacilglicerol, e o colesterol total aqui desse outro lado. Então, veja que ele cria um cluster aqui, ele cria um ambiente no qual eu tenho marcadores inflamatórios aumentados e essas frações metabólicas também aumentadas. Esse ambiente, né, embora todos esses valores do perfil lipídico estejam ali dentro dos limítrofes, né, esses nossos voluntários eram jovens, eles tinham em torno de 20, 21 anos. Então, se o sujeito vai fazer um exame bioquímico, né, uma bateria de exames ali, vai dar tudo dentro da normalidade. Só que esse marcador inflamatório, o PAI-1, ele não é rotineiro dentro dos exames médicos, né? É uma proteína que nós avaliamos geralmente em laboratório.
esse marcador já está aumentado. E com o decorrer dos anos, né, então, esse marcador ele favorece a formação da placa de ateroma. E se os sujeitos sedentários eles estão com as frações lipídicas sempre ali próximo dos limítrofes, né, ali daqueles valores de referência, você cria um ambiente favorável para que daqui, né, 10, 20, 30 anos, esses indivíduos que viveram esse tempo todo numa condição sedentária desenvolvam alguma doença. Por isso que, geralmente, as pessoas, quando atingem ali 50, 55 anos, começam a aparecer, a ser diagnosticada com alguma doença. Mas a construção desse quadro, né, desse desarranjo metabólico, ele é construído ao longo da vida, né? E é chamado de inflamação crônica de baixo grau, porque os valores, as alterações são muito sutis, então você não consegue detectar algumas diferenças, né? A gente pode olhar nesse slide anterior aqui, ó, que a glicemia desses sujeitos é muito parecida, né? Aqui está os valores em milimol por litro, mas se a gente converter em miligrama por decilitro, vai estar aqui próximo de 90, 89, tudo dentro da normalidade. Tá? Então, esse ambiente no qual os sujeitos sedentários ele fica exposto durante a vida dele, que cria, né, todo um milieu propício para começar a ser diagnosticado depois de 20, 30 anos. Tá? Isso pode, obviamente, ser agravado. Todos esses nossos voluntários eles eram eutróficos, né, o IMC abaixo de 25. Se o sujeito tiver um IMC acima de 25 ou acima de 29,9, que já é caracterizado a obesidade do grau 1, isso pode acelerar, né, todo esse processo. Bom, aí a gente pegou de novo o sangue desses sujeitos, né, só para vocês olharem aqui, ó, o IMC deles, 24,9, 23,9, então tem aqui alguns que tinham um pequeno sobrepeso, mas nada muito drástico, tá? Esses atletas, eles treinavam mais ou menos 10 anos, esses altamente treinados, eles treinavam cerca de 4 a 5 vezes por semana, um volume aqui de 2 a 3 horas por semana, por treino, né? E a intensidade, obviamente, era variável. E nós tivemos a curiosidade, depois desse primeiro trabalho, de avaliar um outro marcador inflamatório que não é rotineiro nas clínicas, né? Quando a gente faz essa bateria de exames, que é um lipopolissacarídeo, né? Uma glicoproteína chamado de endotoxina, que está relacionado com o gatilho inflamatório e com a inflamação crônica de baixo grau. E como aquelas frações lipídicas estavam aumentadas, nós avaliamos outras proteínas chamadas de quimiotaxia, de proteínas de quimiotaxia, né, como a MCP1, a ICAM e a VCAM, essas duas aqui específicas para adesão ali dos macrófagos nas artérias, e a MCP1 é uma proteína que faz a quimiotaxia de monócitos, tá? E nós fomos avaliar esse mesmo grupo. E o que nós observamos? As proteínas de quimiotaxia, como a MCP1, ICAM e VCAM, não apresentou diferenças entre os grupos sedentários e os altamente treinados, né? Eu vejo que os valores são muito próximos. Mas quando nós avaliamos a endotoxina, veja que os sujeitos altamente treinados têm um valor inferior, tá? Aqui 2 vezes menor comparado aos sujeitos que eram sedentários. Então, eles também exibem uma concentração de endotoxina maior. O grupo sedentário apresenta uma concentração de endotoxina maior do que o sujeito altamente treinado. E quando a gente, obviamente, faz as correlações, né, com as frações tanto do PAI-1 e das frações lipídicas, do colesterol total, triacilglicerol, LDL,
encontramos correlações positivas, tá? Aqui de 55% para o LDL com a endotoxina, 88% da endotoxina com PAI-1, 65% da endotoxina com colesterol total, 90% da endotoxina com triacilglicerol. Veja que esses marcadores inflamatórios e os metabólicos, eles andam juntos, né? Quanto um está maior, o outro também está maior. Bom, qual que é a grande ligação entre eles? Então, vamos entender o âmbito celular, por que que essas frações metabólicas, inflamatórias, mesmo dentro dos limítrofes, estando sempre alta, pode começar a engrenar ali algumas alterações nos sistemas fisiológicos, né? Aqui uma membrana plasmática, então aqui a gente está simbolizando uma célula, né, o meio intracelular e o meio extracelular. Nessa membrana plasmática nós temos um receptor de insulina, o IR, aqui representado pelo IR. Nós temos receptores de interleucina 6 e de TNF-alfa, que é o TNF-R e o IL-6R. E nós temos um receptor do LPS, aquela endotoxina que nós comentamos no slide anterior. O receptor desse LPS é o chamado de TLR4, Toll-like Receptor 4, tá? Esse receptor, ele é sensibilizado pelas altas concentrações ou concentrações elevadas de ácidos graxos circulantes. Então, esse receptor, ele é sensibilizado para esses lipídios que estão ali circulando. Então, quando eu tenho altos ácidos graxos circulando, sensibiliza esse receptor, fica mais fácil a ligação do LPS nesse receptor. Uma vez esse LPS acoplado ao seu receptor, ele vai iniciar uma via de sinalização intracelular. Opa, vamos lá. Agora a gente tem os elementos aqui da membrana que vai fazer todo o sinal ali intracelular. Vamos recapitular que quando a insulina se liga no seu receptor de membrana, o IR, ela vai autofosforilar o IRS1 num resíduo de tirosina, né? O fosfato inorgânico, ele é adicionado em um resíduo de tirosina. Dessa maneira, ela vai fazer a transdução do sinal para que o AKT seja fosforilado. O AKT vai ativar o transportador de glicose. Esse transportador de glicose, ele sai ali, ele se transloca para a membrana plasmática e capta a glicose e internaliza essa glicose para o interior da célula. Tá? Assim que acontece a captação de glicose quando nós ingerimos o alimento, tem a liberação da insulina, e essa insulina favorece a captação dessa glicose para o interior da célula, num processo, se for a musculatura esquelética ou fígado, num processo chamado de glicogênese, tá? Bom, quando eu tenho esse sinal inflamatório aqui, quando o LPS se liga ao seu receptor de membrana, aqui no Toll-like Receptor 4, ele tem algumas proteínas adaptadoras, aqui como o MID88, que vai culminar na ativação de uma proteína quinase, chamada de IKK, que vai fosforilar uma proteína, um fator de transcrição nuclear chamado de NF-κB. Tá? Esse NF-κB, ele é uma proteína citosólica que fica ligada aqui com seu inibidor, tá? o IKB. Quando essa proteína IKK ela é ativada, ela vai fosforilar o IKB, desacoplando o NF-κB dessa proteína inibitória, e esse NF-κB ele transloca para a membrana e transcreve citocinas de caráter pró-inflamatório, como a interleucina 6 e o TNF-alfa. Essas citocinas que foram transcritas, traduzidas lá no retículo endoplasmático rugoso e saem aqui da célula, elas podem agir de maneira autócrina, tá? Tanto autócrina, então vai agir na mesma célula, elas podem agir na célula vizinha, ou elas podem ir para destinos longe, né? Ter uma ação endócrina. Mas aqui no nosso exemplo, como uma ação autócrina, ela sai da célula, se liga no seu receptor de membrana e vai fazer uma sinalização inflamatória. Bom, qual que é a questão da história? Vocês lembram aqui como que está
a via de sinalização da insulina, né? Como que a insulina faz com que o transportador de glicose seja ativado para captar a glicose que está na corrente sanguínea e internalizar ela para a célula, para o interior da célula. Quando eu tenho essa resposta inflamatória, essas citocinas elas começam a ativar outras proteínas intracelulares, como a STAT3 e SOX3 e a JNK, e essas proteínas elas começam a interferir na via de sinalização da insulina, tá? Principalmente no fígado e na musculatura esquelética. Como assim? Bom, quando essas proteínas elas são ativadas, deixa eu pegar a caneta aqui. Quando a insulina se liga no seu receptor e autofosforila o ERS1, e tem concomitante ativação das vias inflamatórias, essa autofosforilação ela vai acontecer no resíduo de serina e não mais no resíduo de tirosina, tá? Bom, mas o que isso tem a ver? Se o IRS1 é fosforilado no resíduo de serina e não de tirosina, toda essa cascata que iria culminar na ativação do transportador de glicose, ela não acontece. Então, mesmo a insulina ligado aqui no seu receptor, não tem um sinal para translocar o glúten. E se não tem um sinal para translocar o glúten, a glicose fica lá na corrente sanguínea. Tá? A glicose fica na corrente sanguínea porque não conseguiu ativar esse transportador. Tá? Esse quadro foi gerado por conta dessas citocinas inflamatórias que estão ativando outras vias intracelulares que estão interferindo na via da insulina. Então, começa-se a caracterizar, né, um quadro de resistência à ação da insulina. Obviamente que em casos iniciais, ali onde o sujeito ainda é eutrófico, não tem nenhuma hipertrofia do tecido adiposo, quando ocorre esse quadro, a insulina, né, como a glicose fica circulando, ela produz mais insulina, a insulina se liga em outros receptores de membrana aqui, na membrana plasmática, e vai conseguir armazenar essa glicose. Tá? Então, tem alguns mecanismos de compensação que vai ser acionados para que esse desarranjo metabólico seja solucionado. Tá? Então, não é simples detectar esse cenário ali numa fase inicial. Bom, então o que se sabe hoje, o que tem que ficar bem claro é que o sedentarismo, né, a inatividade física, é um gatilho, é um fator determinante para a instalação de várias doenças. Não só esse exemplo que eu dei da resistência à insulina, mas para a formação, né, o quadro de aterosclerose, doenças neurodegenerativas e também crescimento de vários tumores. Então, doenças cardiovasculares, depressão, dementia, câncer de colo, câncer de mama e o diabetes do tipo 2. Então, vejam que com os sujeitos permanecer sedentário leva a um aumento da adiposidade abdominal. Esse aumento da adiposidade abdominal leva à infiltração de células imunes, como os macrófagos, no tecido adiposo visceral, então aquele tecido adiposo que está entre as vísceras, e esse aumento desses macrófagos no tecido adiposo visceral leva para o quadro de inflamação crônica sistêmica ou inflamação crônica de baixo grau. Vejam que o caminho que ele percorre é um caminho que rotineiramente nós vemos, né? As pessoas ganhando aquela saliência abdominal, elas quando vão fazer o exame de sangue está tudo normal, né? Dentro dos limítrofes, e essa doença ela é silenciosa, então só depois de 10, 20, 30 anos que uma doença vai ser clinicamente diagnosticada, porque aquele mecanismo de compensação que eu falei que acontece ali no interior da célula, ele não consegue mais solucionar o problema. Então, o que se sabe, né, e foi bem dito isso na aula de metabolismo e tecido adiposo, que o tecido adiposo é uma máquina de fazer hormônios, então ele produz mais de 100 hormônios,
E ele tem interação em todos os sistemas, né? Então, ele interage com o fígado, pâncreas, músculo esquelético, todo o aparelho reprodutivo, células endoteliais, coração. Então, ele interage com todos os sistemas fisiológicos. Tá? Então, alterações desse tecido adiposo faz com que altere todos os sistemas fisiológicos, porque é uma máquina de produzir hormônios e esses hormônios têm esses efeitos, tanto local quanto sistêmico. E esse quadro de inflamação crônica que vai determinar a instalação, o surgimento das doenças que nós comentamos. A gente vai ver no próximo slide como que é o passo a passo desse desarranjo do tecido adiposo. Mas antes, o que vale a pena ressaltar? Que o fenótipo, o biotipo do sujeito magro, tá? E aqui eu estou falando do sujeito magro que realiza exercício, Então ele tem um controle ali da sua massa adiposa e ainda realiza exercício. Esse sujeito, ele impõe ali o seu ambiente de nutrientes com a prática regular de exercício, ele favorece a um fenótipo de células do sistema imune que a gente chama de anti-inflamatório, como aqui o macrófago M2, e células T reguladoras, tá? Para quem não está no grupo do Telegram, ontem eu mandei um artigo do grupo do professor Brent Pence, que ele trata a questão do treinamento físico diminuindo marcadores inflamatórios, tá? E aumentando esses anti-inflamatórios mesmo em pessoas com 65 a 80 anos. Vale a pena vocês entrarem lá no grupo do Telegram e ler esse trabalho. Mas o sujeito magro tem esse fenótipo das células inflamatórias com características anti-inflamatórias, tá? Então, aqui, ó, características anti-inflamatórias, sensibilidade, ação da insulina, no qual tem uma manutenção ali da massa do tecido adiposo no tamanho adequado e tem um ambiente que favorece essa sustentação do estado saudável. Quando o sujeito ele se encontra no estado de hipertrofia do tecido adiposo, da expansão desse tecido adiposo e o excesso de nutrientes ali e de fatores inflamatórios, ele tem uma quantidade de células imunológicas de caráter pró-inflamatório, que os macrófagos já têm o nome chamado de M1, que é um especialista em produzir citocinas de caráter pró-inflamatório. Tá? Então, vejam que ele tem aqui tanto aumento de macrófagos pró-inflamatórios, como células T também pró-inflamatórias. Então, a hipertrofia do tecido adiposo, esse excesso de nutrientes, vai gerar ali não só ocasionar o aumento dessa massa adiposa, mas alterar também o fenótipo das células imune. É muito importante vocês entenderem que quando o sujeito está obeso, ele quer emagrecer. Não é só perda de gordura, mas é mudança ali do ambiente nutricional que também vai alterar a cara das células imunes, a funcionalidade das células imunes, e vai melhorar aquele quadro de inflamação crônica de baixo grau, que esse quadro que está relacionado com a instalação de várias doenças. Então, esse é o slide que eu falei para vocês, o passo a passo. Então, aqui nós temos um tecido adiposo de um sujeito eutrófico, Então, o tecido adiposo, como vocês já lembram da outra aula, ele é composto aqui por adipócitos, pré-adipócitos, vasos, nervos, enfim. Quando esse tecido adiposo ele ganha peso, ele é hipertrofiado, esses vasos eles começam a ser comprimidos, falta espaço ali para esses vasos, para o fluxo sanguíneo que estão ali nesses vasos, percorrer ali o tecido e fazer a perfusão dele, a entrega de nutrientes, de oxigênio, enfim, você compromete toda essa perfusão do tecido adiposo por conta da hipertrofia dos adipócitos. Com isso, essa hipertrofia dos adipócitos faz com que ocorra ativação
das vias inflamatórias, tá? Então, os adipócitos começam a produzir o TNF-alfa, esse TNF-alfa ele começa a agir em pré-adipócitos, esses pré-adipócitos começam a secretar aquela MCP1 que eu comentei com vocês, né? Que é uma proteína de quimioatração ou quimiotaxia de monócito tipo 1. Quando essa proteína cai na corrente sanguínea, ela começa a recrutar macrófagos para esse tecido. Por que isso acontece? Porque o tecido adiposo não está no seu tamanho normal e está ocasionando ali alguns ruídos, né, na sua funcionalidade. E quem vai resolver isso são células do sistema imune, né? O tecido adiposo, ele reconhece que tem alguma coisa errada e ele fala, ó, chama as células do sistema imune para ela solucionar o problema. Quando essa célula do sistema imune, ela começa a se infiltrar, ela vê que quem está ocasionando o problema é o próprio tecido adiposo, tá? Concomitante a essa entrada de macrófagos aqui no tecido adiposo, né? Nós temos o aumento da leptina e também começa a ser estimulada a expressão do VEGF, né? Que é o fator de crescimento endotelial vascular para crescimento de novos vasos, né? Se aquela quantidade de vasos não está dando conta, nós temos que criar novos vasos. Veja que tem todo um rearranjo ali, que o tecido adiposo tenta solucionar o problema por conta dessa hipertrofia. Bom, esses macrófagos infiltrados, eles começam a entender que quem está ocasionando todo aquele ruído, aquele desarranjo, é os próprios adipócitos que estão hipertrofiados. Então, eles começam a produzir citocinas de caráter pró-inflamatório na tentativa de diminuir esse tecido adiposo. Então, ele induz, né, como a gente viu no slide, alguns slides passados, o quadro de resistência à ação da insulina, para que aquele sinal anabólico do tecido adiposo seja interrompido, para que não entre mais ácidos graxos, né, não entre mais nutrientes ali, para armazenar nesse tecido adiposo. Tá. Esse é um passo a passo de como a hipertrofia do tecido adiposo está ocasionando um quadro de inflamação. Esse quadro ele acontece de maneira local, tá? Ele está acontecendo aqui internamente no tecido adiposo. Porém, com o aumento da quantidade desse tecido adiposo, né, e a infiltração dessas células, das células imunes no tecido adiposo, algo que era local, né, que estava sendo produzido ali para tentar controlar o funcionamento do tecido adiposo, começa a extravasar para a corrente sanguínea, e quando essas citocinas caem na corrente sanguínea, que nós começamos a denominar de inflamação crônica de baixo grau, tá? Isso tudo não acontece da noite para o dia, não acontece em um mês, em 2 meses. Demora meses, anos para que isso aconteça, né? Então, veja as suas fotos, né, de seus alunos, 10, 20 anos atrás. Eles vêm mudando a sua composição corporal, principalmente se eles te procuraram, porque aumentaram o tecido adiposo e eles querem diminuir. Então, esse longo tempo, né, por isso que é crônico, que vai ocasionar, né, todas essas alterações metabólicas e favorecer a instalação dessas doenças. Então, a boa manutenção do tecido adiposo, né, no seu tamanho adequado, biotipo dessa pessoa, é extremamente importante para que ela não tenha esse desarranjo metabólico em todos os sistemas, que vai favorecer a instalação das doenças que nós comentamos. O outro quadro que nós falamos também, né, é o aumento do LPS. Lembra que eu mostrei aquele slide do nosso estudo mostrando que o sujeito altamente treinado tem uma concentração de endotoxina muito inferior ao sujeito sedentário? Né? De onde que vem esse LPS? Ele vem aqui da nossa microbiota intestinal, e principalmente quando tem o aumento do consumo de gorduras, né, ou alimentos industrializados, ocorre um atrito, né, um estresse aqui na nossa microbiota, do qual favorece o extravasamento desse lipopolissacarídeo para a corrente sanguínea. E esse lipopolissacarídeo ele tem receptores
quase todos os tipos celulares, né? Aqui exemplificado do fígado, tecido adiposo, hipotálamo, esquelético. E em todos, se vocês observarem aqui, em todos ele vai gerar o quadro de inflamação, diminuição da ação da insulina, infiltração de macrófagos, né, infiltração desses macrófagos e alterações de algumas enzimas metabólicas, como a lipase de lipoproteína, né, aumentando a lipase de lipoproteína tanto na musculatura esquelética como no tecido adiposo. Isso vai favorecer, né, o aumento, aquela hipertrofia, aquele acúmulo de lipídio, tanto no tecido adiposo quanto na musculatura esquelética. Então, veja o ambiente que está sendo criado por conta dessas frações, né, inflamatórias que tem um sincronismo com as metabólicas. Tá legal, a gente comentou como que é essa questão da inflamação crônica, como que a gente pode resolver isso? Esse é um trabalho bem interessante, né, da Daniela. A Daniela, ela fez o mestrado no grupo da professora Ana Damas, na Escola Paulista de Medicina, e depois ela fez o doutorado comigo lá na Unesp. A professora Ana Damas, junto com o professor Marco Túlio, eles tinham um programa bem interessante lá na Escola Paulista de Medicina, lá no Instituto do Sono, no qual eles acompanhavam, né, adolescentes obesos. E era um programa bem interessante de 9 meses. Né? Esse programa tinha 9 meses. Então, os adolescentes chegavam no começo do ano e eles terminavam o programa de treinamento físico no final do ano. E uma coisa bem interessante, que esse trabalho específico, né, nesse ano específico, o professor Denis estava fazendo um doutorado com a professora Ana Damas, né, o Denis Fostini, e ele foi uma das pessoas que incentivaram a professora Ana Damas a implementar o treinamento de força para esses adolescentes obesos. Até então, ela priorizava o treinamento aeróbio. Né? E eles compararam modelos de treinamento. Então, teve um grupo que fez predominantemente um treinamento aeróbio, outros fizeram um treinamento de força linear, ou fizeram um treinamento de força ondulatório. Né? Então, além de inserir o treinamento de força, ele ainda estudou as variáveis do treinamento de força para esses adolescentes. Então, vejam que esses adolescentes, eles tinham uma idade ali entre 14 a 17 anos. Vejam, né, aqui temos os dados de quando eles entram, então, aqui uma média de 99 quilos, aqui esse outro grupo também de 99 quilos, e aqui esse outro grupo, uma média de 107 quilos, quase 108 quilos. Aqui, o que eles chamam de curto tempo e longo tempo, aqui são 6 meses, aqui são 9 meses de treinamento que esses adolescentes eles eram avaliados, mas eles treinavam 3 vezes por semana, em média ali 1 hora e meia por dia, tá? Eles tinham toda uma equipe interdisciplinar, então eu fazia, o meu doutorado foi junto com esse programa interdisciplinar, no qual eu fazia parte do grupo dos professores de educação física que supervisionava e prescrevia o treino. Mas essa equipe, ela tinha um médico endócrino, tinha um nutricionista, fisioterapeutas, e tinha psicólogos também nessa equipe. Então, vejam que era uma equipe multidisciplinar que acompanhava esses adolescentes. E um dado interessante que eu quero mostrar para vocês é a melhora do quadro da sensibilidade à ação da insulina. Então, aqui é o delta percentual a longo prazo, né? Então, do treino aeróbio, do treino de força linear e do treino ondulatório, né? O quanto reduziu essa resistência da insulina. Veja que com o treino aeróbio reduziu 8%, o treinamento linear diminuiu ou seja, melhorou a sensibilidade à ação da insulina em 48%, tanto o ondulatório quanto o linear, né, na casa aqui acima do 45%, e o treinamento aeróbio aqui próximo dos 10%. Tá? Então, vejo que ambos os treinamentos melhoraram a sensibilidade à ação da insulina, que lembra daquele desarranjo que
a inflamação estava ocasionando um quadro de resistência à insulina. Então, um dos marcadores para você ver se a inflamação está sendo diminuída não é propriamente dita dosar os marcadores inflamatórios, que geralmente não é tão sensível, mas monitorar o índice Roma, né, que nada mais é do que você pegar a dosagem de glicose em jejum e a de insulina, e tem uma equação para achar esse índice Roma. Você já consegue acompanhar se aquele ambiente inflamatório está sendo melhorado. E algo interessante foi que o treino aeróbio, né, apesar de ter dado aqui uma melhora da sensibilidade, né, diminuiu a resistência à insulina, ele diminuiu a adiponectina, enquanto o treinamento de força ele aumentou a adiponectina, tanto no linear quanto no ondulatório. Isso faz que a gente reflita sobre, o sujeito está obeso, vou prescrever só treinamento aeróbio, porque ele potencializa a perda de gordura corporal. Se a gente observar aqui, né, a queda do percentual de gordura, menos 10%, menos 21%, menos 25%. O treinamento de força foi capaz de induzir uma redução superior no percentual de gordura, tá comparado ao treino aeróbio. O treino de força é o melhor? Não, não é o melhor, mas eu não estou querendo induzir que o treinamento de força é a salvação da obesidade. Mas é uma estratégia que pode potencializar os efeitos do treinamento físico, que muitas vezes são negligenciados, porque falam, eu não vou colocar o meu sujeito que está vivendo com obesidade no treinamento de força, vou priorizar o aeróbio. E os dados, né, tem uma vasta literatura mostrando que o treinamento de força isolado ou combinado com o aeróbio, eles estão potencializando, tá, não só o ganho de massa muscular, mas também potencializa a redução da gordura corporal e melhora o quadro de sensibilidade à insulina. Então, reflitam e parem de passar só treinamento aeróbio. Treinamento de força a cereja do bolo para que a gente consiga potencializar os efeitos do treinamento físico para pessoas que vivem com obesidade, tá? Mas a gente pode discutir isso com mais detalhes em outras aulas. Bom, é interessante que vocês saibam que tem infecção viral, que é a infecção aguda, aquela quando você fala assim, peguei uma dor de garganta porque eu treinei demais, porque eu não dormi, enfim. Essa é geralmente uma infecção viral, né? A gente acabou de passar por um período drástico do Covid, que é uma infecção viral, que é diferente essa resposta da infecção viral da inflamação crônica, né? Então, você pode ter aqui uma infecção viral porque você faz muito exercício, dorme pouco, se alimenta mal, ou você pode ter uma inflamação crônica se você é um sujeito sedentário, com excesso de peso, que tem um alto comportamento sedentário, você vai gerar todo esse quadro que nós comentamos. E é interessante, né? Você fica assim, mas para que eu tenho que ficar sabendo essa sopa de letrinhas? Né? É interessante vocês saberem e compreender como que é os gatilhos inflamatórios. Então, quando a gente pensa em inflamação, logo vem na cabeça células do sistema imunológico, tá? E toda aquela sinalização que eu já comentei, né? Do LPS, se acoplando a Toll-like receptor 4, isso aqui é um exemplo de macrófago. Esse LPS ativa o Toll-like receptor, né? Tem as proteínas adaptadoras, as proteínas quinases que são ativadas para ativar o NF-κB para produzir essa citocina de caráter anti-inflamatório. Bom, veja bem, esse mecanismo já se sabe ele há muito tempo, né? Como que uma célula imune vai produzir essas proteínas inflamatórias. O que não se sabia muito bem é como que o exercício físico fazia isso, né? E eu comento isso na nossa aula de exercício como uma ferramenta anti-inflamatória. É interessante porque quem desvendou, né, essa questão do exercício como e a resposta anti-inflamatória foi a professora Ben
Pedersen, lá da Universidade de Copenhague. Para quem tem curiosidade, né, de saber mais do trabalho dela, joga no Google aqui, Centro de Inflamação e Metabolismo, joga o nome dela, e vocês vão ver, né, tem um website do grupo dela, vocês vão ver, né, a maioria dos trabalhos estão lá disponíveis, e ela tem mais que 580, já ultrapassou 650 artigos indexados no PubMed sobre essa temática. Então, ela, sempre quando a gente fala de resposta anti-inflamatória e exercício físico, inevitavelmente vocês precisam citar o nome da professora Pedersen. Bom, e o que ela começou a desvendar? Tá? Que ela começou a observar que sujeitos que eram treinados tinham um sistema imunológico muito mais eficiente que sujeitos não treinados. Então, é que ela avaliou a atividade das células natural killer, né? Então, vejo que a atividade aqui dessas células estava maior nos sujeitos que eram treinados comparado aos não treinados, e tinha o percentual de células CD16 era maior nos sujeitos que eram treinados comparado aos sujeitos que não eram treinados. Né? E quando a gente olha as características aqui dos sujeitos que eram treinados, né? Olha o VO2 desses sujeitos, né? 72, eles eram extremamente treinados. E olha os não treinados aqui, né? 54. Então, se a gente pensar nos dias de hoje, a maioria das pessoas vão estar aqui, né? E se consideram bem treinados, né? Mas quando olham ali a relação das células imunes, para você ter um ambiente anti-inflamatório, né, bem destaque, acentuado, você precisa ter uma aptidão cardiorrespiratória extremamente elevada. Então, ela viu aqui a atividade da natural killer, né, comparando os treinados e não treinados. Vejo que os treinados, todo que exibe a atividade e a funcionalidade das células imunes, está superior nos sujeitos que são treinados comparado aos não treinados. Se tivesse sujeitos sedentários aqui, essa diferença estaria muito mais drástica. E o interessante, esse é um artigo que ela mostra, né, que o aumento das citocinas no plasma durante exercício não eram dependentes das células do sistema imunológico, não eram dependentes das células do sistema imune. Aí que esse artigo que ele está aqui na Journal of Applied Physiology, 94, ele ressalta para a comunidade científica que, olha, durante o exercício não é as células imunes que estão produzindo as citocinas, né? Deve ter outro tecido que está produzindo, então essas citocinas não têm um caráter pró-inflamatório, né? Que é o que as células imunes apresentam. Então ela traz toda essa questão do exercício físico tendo um papel anti-inflamatório, e não só anti-inflamatório, mas também metabólico, porque ele tem ação tanto no tecido adiposo, no fígado, nos vasos, dentre outros tecidos, né, que nós podemos citar. E essa interleucina 6 ela é produzida durante a atividade contrátil. Então, esse slide eu já expliquei na aula passada, então vocês podem voltar lá, recapitular a explicação, né, como se dá a ativação da produção da L6 de uma célula imune no ambiente inflamatório e como se dá a produção da L6 em um ambiente anti-inflamatório aqui durante a atividade contrátil. E ambos os treinamentos, tá, se a gente dividir assim a grosso modo, só aqui de uma maneira didática, né, tanto o treinamento aeróbico quanto o treinamento de força, direciona para a melhora do quadro inflamatório, né, leva para um ambiente anti-inflamatório. Principalmente porque essa interleucina 6, que é produzida durante a atividade contrátil, estimula as células imunes a produzir citocina de caráter anti-inflamatório, além de remodelar tecido adiposo, fígado, né, diminuindo ali o acúmulo de lipídios e ativação daquele receptor que nós chamamos de Toll-like receptor 4, que está relacionado com aqueles gatilhos inflamatórios ocasionados ali pelo extravasamento de lipopolissacarídeo da nossa microbiota intestinal. E veja a complexidade, né? Então, você fala assim, para que eu tenho que saber tudo isso? Porque o manejo do treinamento físico, né, você vai
potencializar não só ali um sinal hipertrófico de lipólise, de captação de glicose, mas o que é produzido pela essa fibra muscular tem reflexo em vários tecidos. Esse é o mesmo modelo que eu comentei do trabalho da Daniela, né? Esse trabalho faz parte, um dos trabalhos do meu doutoramento, naqueles adolescentes obesos, né? No que nós mostramos que aqueles adolescentes após 18 semanas, né? Que então mostra redução do percentual de gordura em 15%. Aqui eles faziam um treinamento combinado, tá? Tanto treino de força quanto treinamento aeróbio junto. Eles teve redução da massa de gordura, teve aumento da massa livre, embora não significativo, né, mas teve aqui um aumento de 4% da massa livre de gordura e redução do percentual de gordura. Mas algo que nos chama atenção é que eles reduziram a concentração de endotoxina, aumentou a concentração de adiponectina, reduziu a concentração de interleucina 6 e melhorou o quadro de resistência à ação da insulina. Né? Então, vejam que essas alterações também foram relacionadas com a quantidade que eles comiam dos macronutrientes. E quando nós fizemos algumas correlações, né, então, os sujeitos que tinham maior endotoxina tinham maior IL-6. Se essa intervenção a longo prazo diminuiu o IL-6, diminuiu a endotoxina, quer dizer que a intervenção, né, o tratamento interdisciplinar, favorece a melhora desse quadro de inflamação crônica de baixo grau. Então, porque essa endotoxina está relacionada tanto com a L6, com a adiponectina, com a insulina, que o índice Roma. E vejam que a endotoxina ela tem uma correlação inversa com a adiponectina. Quanto maior a endotoxina, menor é a adiponectina. Lembram que a adiponectina é uma adipocina relacionada com a sensibilidade à ação da insulina. Então, o que aconteceu aqui? Reduziu a endotoxina, reduziu o índice Roma, reduziu a insulina, reduziu o IL-6 e aumentou a adiponectina. Então, criou-se, né, a intervenção com o treinamento aeróbio e treinamento de força, diminuiu o quadro de inflamação crônica de baixo grau. A diminuição da inflamação crônica de baixo grau já é uma resposta anti-inflamatória mediado pelo treinamento físico. Tá? Então, temos esse trabalho de revisão, no qual nós destacamos aqui, né, tem a questão do yin e yang, né, a obesidade, o câncer, um aumenta, esse adiposo, o outro diminui, mas o treinamento físico age de maneira muito similar ali para melhorar o quadro de inflamação crônica de baixo grau em ambos essas doenças. Principalmente porque tem um aumento da interleucina 10, e o aumento dessa interleucina 10 faz com que bloqueie a atividade daquela proteína quinase, né, IKK, que vai fosforilar o NF-κB. Se a L10 bloqueia a atividade dessa IKK, o NF-κB ele não é fosforilado, mesmo aqui o LPS se acoplando ao toll-like e ativando a via, ele não consegue translocar para a membrana e transcrever as citocinas pró-inflamatórias. Então, veja que a cada sessão de exercício com aumento dessas citocinas pró-inflamatórias, né, você vai bloqueando ali o sinal pró-inflamatório e restaurando as vias metabólicas. E aí chegamos, né, qual que é o melhor programa de treinamento físico para reduzir ou amenizar essa inflamação crônica de baixo grau? Nós fizemos vários protocolos no laboratório, né, no decorrer desses anos, nesses 10 anos que eu estou lá na Unesp. Esse foi o mestrado da Carol, no qual nós comparamos, né, estava ali a nossa pergunta era qual que era o melhor treino para potencializar a resposta inflamatória, né, o treinamento intermitente de alta intensidade ou contínuo moderado. Então, os sujeitos eles fizeram uma corrida a 70% da velocidade do VO2 pico, ou eles fizeram 10 tiros, né? Eles fizeram 10 tiros de 60 segundos e descansaram 60 segundos. Tá? Então, eles fizeram, eles correram
5 quilômetros, 1 minuto, a 100% da velocidade do VO2 e descansava 1 minuto, até completar 5 quilômetros. Tá? Esse era o protocolo. Então, eles correram 30 minutos contínuo ou intermitente, eles fizeram 42 minutos. Lembrando que era 1 minuto correndo e 1 minuto descansando. Tá? Por isso que a sessão intermitente é maior. Aqui nós temos o gasto energético dessa sessão, então o intermitente teve um gasto superior ao contínuo. Aqui toda a questão, né, a velocidade que eles corriam, então o contínuo era 9,6 por hora, quilômetros por hora, e o intermitente ele chegava aqui próximo dos 14 por hora. Né? Isso era a velocidade que eles alcançaram no teste incremental máximo para a determinação dessas zonas de treinamento. Quando nós avaliamos as frações, né, então aqui os metabólicos em repouso imediatamente após a sessão, 30 e 60 minutos após o término, nós não encontramos diferença na concentração de glicose. Obviamente o lactato foi superior no intermitente, aqui logo que eles terminaram, comparado ao contínuo, né, mas o contínuo também aumenta o lactato. O aumento, né, do NEFA, dos ácidos graxos livres, foi maior no grupo contínuo, o cortisol subiu em ambos os grupos, e o ácido úrico, para ver se tinha alguma questão catabólica ali, não foi diferente entre os grupos. Quando nós observamos as citocinas, né, o pico de L6, ambos os treinamentos aumentaram, né, sessão de treinamento de exercício aumentou em L6, ambos aumentaram em L10, o grupo contínuo aumentou aqui o TNF-alfa, mas quando a gente faz a relação IL-10 TNF-alfa, que é um estado, né, para a gente ver o quanto que a anti-inflamatória está superior à pró, ambos os grupos exibiram um perfil anti-inflamatório. Então, não teve diferença se você fizer 5 km contínuo, moderado ou intermitente em alta intensidade, ambos os protocolos vão levar para uma resposta anti-inflamatória. E aqui, nós também parte do mestrado da Carolina, nós queríamos saber assim, eles correram 5 quilômetros e teve esse efeito anti-inflamatório. E se eles correrem menos, né, 2,5 km ou 1 km 250, vai ter a mesma resposta anti-inflamatória? E o que nós observamos? Com 2,5 km, né, que ele dava em média 10 tiros de 1 minuto por 1 de descanso, aumentou a interleucina 10, né, aumentou a interleucina 6 aqui imediatamente após a sessão de treino, aumentou o BDNF, que é uma proteína relacionada à neuroplasticidade, né, é importante a gente destacar isso, e quando ele dá, assim, aqui em média 6 tiros, né, 5 tiros e meio, 6 tiros, vejam que continua aumentando a interleucina 6, continua aumentando o BDNF, mas a L10 ela teve aqui o seu pico postergado e mesmo assim o aumento foi sutil, né? Então, mostrando que, olha, se você quiser gerar uma resposta anti-inflamatória, 5 tiros, talvez 5 tiros de 1 minuto a 100% não seja suficiente, mas é suficiente para aumentar o BDNF, que está relacionado com a neuroplasticidade. E aí nós quisemos testar aquela sessão de 5 quilômetros, né, de maneira crônica. Então, nós recrutamos os sujeitos, esse foi o pós-doutorado da Paula e a iniciação científica da Thais Lane, no qual os sujeitos treinaram durante 6 semanas, tá? 3 vezes por semana, ou a gente teve o grupo controle, que não fez nada, ou eles faziam o contínuo moderado ou intermitente em alta intensidade, tá? E nós acompanhamos eles, fizemos coleta de sangue antes do início do treinamento e após 6 semanas o treinamento e fizemos as análises tanto das citocinas, tanto dos metabólicos. Qual que é o geral desse trabalho? Que ambos os treinamentos, quando a gente pega aqui o período de treino, né, pré e pós-treinamento, ambos os treinamentos direcionam para o aumento da interleucina 10. Ambos os treinamentos direcionam para uma resposta anti-inflamatória potencializada pelo aumento da interleucina 10. Tá?
Um outro protocolo que nós fizemos foi o concorrente, realmente o concorrente, porque nesse protocolo nós fazíamos o treino, né, 5 quilômetros de intermitente, no qual tinha prejuízo sobre a força, né? Então tinha uma concorrência desses protocolos. Então esses sujeitos treinavam por 8 semanas, 2 vezes por semana, né? Era uma sessão bem volumosa, porque eles faziam ali em torno de 40 a 50 minutos de treino aeróbio, e depois eles faziam 9 exercícios de treino de força. A sessão dava em média 1h30, 2 horas, 2 vezes por semana. O que nós observamos? Né? Então, obviamente, todos os parâmetros aqui fisiológicos, então eles aumentaram o VO2, eles aumentaram a força, não alteraram as citocinas sanguíneas, tá? Isso aqui em repouso, em jejum, não é da sessão aguda. Esse é da sessão aguda. O que nós observamos? Que a interleucina 6, né? Então aqui, pré-treinamento, pós-treinamento, nós observamos que aqueles picos de IL-6, eles foram diminuídos no pós-treinamento, assim como o pico de interleucina 10 também foi reduzido aqui no pós-treinamento, mostrando uma adaptação dessas citocinas ao treinamento físico. Então, ambos os protocolos que nós testamos, tanto o contínuo, o intermitente, o concorrente, todos levam para uma melhora. Nós também testamos vários protocolos com obesos também. Todos esses que eu mostrei foram com pessoas eutróficas. Nós temos também todos esses protocolos com obesos, né? E, assim, indiferente do programa de treino, seja o intermitente, o aeróbio intermitente ou o contínuo, né, moderado, todos melhoraram a resposta inflamatória. Então, quando a gente pergunta assim, né, qual que é a melhor intensidade, qual que é, né, para sujeitos que não estão inflamados, não estão aqueles eutróficos, fisicamente ativos, ou aqueles que estão inflamados, nós temos que pensar nesse desenho aqui. Esse é um desenho, é uma figura de um artigo do professor Eduardo Ortega, lá da Espanha, que mostra a complexidade, né, o quanto, como que você tem que modular o protocolo de treino pensando nas alterações dos eixos hormonais, né, para que isso module a funcionalidade das células imunes e gere um quadro anti-inflamatório naquele sujeito que está inflamado, ou potencialize ali o sinal inflamatório para ter um mecanismo, né, compensatório anti-inflamatório no sujeito que não está inflamado, para que o seu programa de treino seja efetivo. Tá? Então, resumindo a nossa aula, não tem receita de bolo. Cada aluno vai responder de uma maneira e você precisa utilizar as variáveis do treinamento para potencializar a resposta anti-inflamatória nesse seu aluno. Então, pensem, né? A gente precisa pensar, quando a gente for organizar o treinamento do nosso aluno, saber qual que é o background inflamatório dele, né? Ali pela anamnese que vocês fizeram, se tiver exames bioquímicos, melhor, para que você consiga potencializar o treinamento e consiga alcançar uma resposta anti-inflamatória com o seu programa de treino, tá bom? Bom, fica aqui o meu obrigado a vocês, né? Para quem ainda não segue, ou sabe aquele amigo que não segue, vai lá no Instagram, @imunoexercício, o canal do YouTube é o @fabiolira, _imuno, exercício, né? Ali no X, _nut. Esses são os nossos livros. Então, esse aqui está totalmente liberado lá no grupo do Telegram. Para quem ainda não entrou no grupo do Telegram, acesse o @imunoexercício. Lá na bio vai ter o link para entrar no grupo. Lá no grupo do Telegram, esse livro, ele é o primeiro que eu postei, né? Baixa a barra, ele vai estar lá. Para quem nos segue, já coloca o sinal para quando tiver vídeo novo, você receber o sinal. Para quem ainda não segue, né, segue aqui no canal, dá o seu like no seu vídeo para que a gente consiga ganhar engajamento. Esses outros livros, todos os links tem lá na minha bio, então sedentarismo, obesidade, expansão nutricional, exercício terminológico, todos eles estão à venda, entrega online em todo o Brasil. Vocês podem acessar, quem tiver alguma dúvida pode me mandar mensagem lá no Instagram ou no YouTube que eu respondo. Muito obrigado. Até a próxima aula.